Boa noite, irmãos. Para nós, uma alegria poder estar nesse terceiro dia de conferência, nosso fechamento desse tema que nos foi dado, que é resolvendo as crises do casamento, e esperamos estar sendo uma bênção na vida dos irmãos, sabendo que tudo isso que foi explicado aqui, tanto nas noites anteriores, quanto de fato será na noite de hoje, então nós queremos ser uma bênção, mas também nós aprendemos o que Deus realmente tem mostrado, ensinado esses dias. O pregador, ele aprende duas vezes, duas ou mais vezes, porque quando ele está preparando o estudo, Deus já está também o ensinando ali, onde ele está preparando. Então, um aprendizado duplo, que também exige de nós uma responsabilidade dupla. E muito obrigado, mais uma vez, pastor Romildo, pelo convite, por nos permitir fazer parte dessa grande festa, nessa conferência que com certeza vai abençoar a vida de muitos aqui, também dos pastores que estão participando, alguns já até foram transmitidas as suas mensagens, outros que ainda virão. Então, Deus tem sido bom, tem usado a vida de homens para nos auxiliar, tem usado a vida de irmãos para nos abençoar. E nós ficamos felizes, não conhecemos os irmãos pessoalmente, mas um dia todos nós estaremos no céu, e aí sim, vamos conhecer todos os nossos irmãos, todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, então, nós chegamos para a nossa última noite. Os irmãos me perdoem, porque na segunda mensagem, eu creio que já cheguei dando boa noite para todo mundo, mas pelo que eu tenho visto lá nas datas, essa segunda mensagem ela foi transmitida numa manhã, mas isso é natural, irmãos. Os irmãos chegam e falam: pastor, hoje o senhor chegou de manhã e deu boa noite para a igreja, outra vez ele chega: pastor, hoje o senhor chegou à noite e deu bom dia para a igreja. O que está acontecendo com o senhor? Eu acho que é de tantas coisas na mente, tantas coisas, principalmente a pressão do culto, a gente acaba confundindo, mas isso aí não muda o teor e o valor da mensagem. Irmãos, então nós estamos aprendendo as questões das crises no casamento, e no primeiro dia nós citamos sobre as crises no casamento visto na Bíblia, vendo que é uma realidade que foi exposta na Bíblia. Deus colocou, registrou para que a gente entendesse o que realmente a vida é no casamento, não que esteja certo, mas pelo fato do pecado ter entrado no mundo, é exatamente assim que acontece. Nós observamos 3 famílias, a família de Abraão, a família de Isaac e a família de Jacó, mas se nós olharmos para a Bíblia toda, nós vamos ver que realmente é uma realidade na vida das pessoas, no casamento das pessoas. E aí também nós vimos na segunda mensagem, os causadores das crises no casamento. Eu sei que algumas coisas que nós observamos na segunda mensagem, lá no passado, lá na época desses homens que de fato nós apresentamos na primeira mensagem, não fazia parte da vida deles. O mundo mudou, o mundo sofisticou, a tecnologia, por exemplo, é algo dos nossos dias. Então, nós procuramos trazer os problemas que trazem crises para o casamento, pensando nos nossos dias. Muitas coisas também esteve presente no casamento daqueles que estavam no passado. E como a Bíblia, irmão, ela sempre apresenta um problema ou vários problemas, ela apresenta, Deus escreveu assim, ela apresenta os problemas para nos mostrar a solução. Não tem um problema apresentado na Bíblia, na vida de pessoas, ou até mesmo em contexto que não relata a vida de pessoas, que não tem a solução. Toda a solução está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante. Então nós podemos observar que a Bíblia não é uma narrativa de problemas, ela só expõe os problemas para depois nos mostrar a solução através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse é o texto que eu quis pegar como, vamos dizer, como tema da parte que me foi dada,
pensando justamente nisso, né? Nós falamos sobre os problemas na primeira mensagem, nós falamos sobre os problemas na segunda mensagem, mas hoje nós vamos falar da solução, porque não adiantaria nada também eu trazer um tanto de problema, né, acontecendo, tanto nas famílias que fizeram parte da Bíblia, quanto, né, no mundo atual que nós estamos vivendo, e não trazer a solução dos problemas. Por isso eu falei, né, lá na primeira noite, lá na primeira mensagem, que seria importante você acompanhar todas as mensagens, na verdade eu creio que toda a conferência, né, dos pregadores também, para que possa haver assim, decisões de mais qualidade na sua vida, porque é uma sequência lógica das coisas, né, que nós estamos pretendendo passar. Tem até uma questão que eu quero voltar um pouquinho no tema de ontem, né, causadores da crise do casamento. Na verdade, no tema da segunda mensagem, que com certeza foi transmitida pela manhã para vocês. Que isso aqui é muito importante, eu não poderia deixar passar. Mas agora nós vamos ler, né, eu convido os irmãos a abrir em Mateus capítulo 11, versículo 28. E eu expliquei, né, o porquê desse versículo, porque escolhi esse versículo, né, senti, na verdade, o direcionamento de Deus para esse versículo, porque, irmãos, né, a solução é Jesus. Nós podemos estar cansados do casamento, né, nós podemos estar cansados no convívio familiar por causa das crises, por causa dos problemas, por causa, né, dos obstáculos que nós enfrentamos, mas a solução é Jesus. E é uma solução real, né? Se nós formos até Ele promete, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele vai nos aliviar, Ele vai, né, tirar o fardo das nossas costas, Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar do nosso casamento, Ele vai cuidar da nossa família. Jesus, Ele é perfeito, Ele é amigo, Ele é leal, né, e é isso que Ele quer fazer. Então não é à toa que você está participando dessa conferência. Talvez essa conferência possa não servir tanto para você nos dias atuais, porque talvez você não esteja passando por algo que a conferência está expondo, mas em algum dia você vai precisar, né, desses ensinamentos que têm sido dados aqui. Mateus capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Irmão, um casamento bem sucedido, uma família bem sucedida é descanso para nós, né? É paz para nós, e nada melhor nesse mundo do que desfrutar da paz de Deus. Um coração descansado, um coração alegre, um coração tranquilo, né? Uma vida, sim, com as circunstâncias que sempre vem, mas uma vida, né, desfrutando da paz que excede todo o entendimento que Jesus escreveu lá no Novo Testamento. Nós vamos orar e vamos então para essa última mensagem, que Deus possa falar conosco nesta noite especial. Deus, obrigado por tudo até aqui, obrigado pela forma que o Senhor tem abençoado essa conferência, obrigado pela vida de cada irmão que está participando, que está assistindo, que está anotando e que está desejoso, Pai, em ter mudanças na sua vida, simplesmente porque já estão cansados, né, do convívio familiar, não da família, mas dos problemas que acontecem na família, né, não dos cônjuges, mas dos problemas que acontecem entre os cônjuges. Que o Senhor possa abençoar cada um, e o Senhor possa realizar sua vontade, e o Senhor, Pai, possa permitir que a sua palavra vá de encontro aos corações, e que o Senhor possa, de uma maneira especial, transformar lares a partir de tudo que se tem ouvido nessa conferência especial. Pai, obrigado, né, por poder me usar também. Sei que não sou digno, não sou capaz, e estou aqui totalmente na dependência do Senhor. Eu trago um esboço aqui, mas eu sei que é o Senhor quem vai falar, é o Senhor quem vai transmitir aquilo que o Senhor deseja para nós nessa noite que estamos aqui. Obrigado, Pai, pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Romilton, que nos convidou, Pai, para ser participante, né, desse momento especial. Que o Senhor esteja abençoando a vida dele, abençoando a igreja, o ministério, abençoando tudo, Deus, conforme a sua vontade. E tudo isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, então, nós já lemos o texto aqui de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Eu disse que voltaria, e eu quero voltar agora para depois a gente ir para o último ponto, o ponto para fechar essa série do assunto dentro da crise no casamento, mas algo que ficou, que eu gostaria de ter falado na mensagem anterior, são a questão de um dos causadores da crise no casamento. E isso é muito sério, porque Deus, Ele fez tudo certo, irmãos, tudo certo. E aqui é uma parte que nós erramos muito e que traz uma grande crise para o nosso casamento. É a quebra de hierarquia. Deus estabeleceu o homem para liderar, estabeleceu a mulher para ser submissa e ajudadora, e também deu um papel para os filhos: obedecer os pais. Agora, acima dessa hierarquia tem Cristo. E o homem, então, por sua vez, deve ser submisso a Cristo, e assim por diante. Hoje nós podemos perceber que há muito uma quebra de hierarquia, uma inversão de papéis. Há lares que, por falta de liderança masculina, a mulher tem que liderar. Está errado. Está errado, não, igual eu expliquei, não porque a mulher seja menos que o homem, ela não é menos que o homem, ela está em igualdade com o homem aos olhos de Deus, e aos nossos olhos também, porque se está aos olhos de Deus, tem que estar aos nossos olhos. A questão é que ela não foi instituída, a Bíblia não diz que ela nasceu para liderar, ela nasceu para ajudar. A liderança é sobre os homens. Então, a partir do momento que o homem ele deixa de liderar, automaticamente a liderança ela passa para outro. Ela acaba caindo nas costas da mulher. Não que a mulher queira liderar, ela está sendo obrigada a liderar. E se isso acontece, essa quebra de hierarquia, o homem que era para liderar não lidera, a mulher que era para ser submissa agora ela tem que liderar, e o homem passa então a ser só um submisso, talvez até um ajudador. Aqui, irmão, já quebrou uma hierarquia, e se quebra a hierarquia divina, o lar está com problema, o lar está em crise. O que seria liderar? Liderar é tomar a frente, tomar atitude e levar aqueles que estão sendo liderados juntamente com você, sob sua responsabilidade. Por isso que eu falei, há muita diferença entre o liderar e o ser chefe. O verdadeiro líder, ele fala pouco, mas ele faz muito. O chefe, ele fala muito e faz pouco. Então, se o marido toma esse papel de liderança, automaticamente a mulher ela não tem ação, no sentido assim, se ele fez, o porquê que eu vou fazer? Ele já fez. Se ele tomou atitude, então eu só devo seguir. Foi exatamente o que aconteceu lá, E você pode ver que Deus, quando Ele vai chamar, Ele chama sempre homem. Ele chamou Abraão, Ele não chamou Sara. Ele falou com Adão, Ele não falou com Eva. E assim por diante. No período 6, ele estabeleceu homens para ser rei. No período do discipulado, ele chamou homens para ser discípulo. Por quê? Não menosprezando a mulher, mas ele sabia que a sua hierarquia era: o homem tem que liderar. E a Bíblia fala que Sara, ela chamou Abraão de Senhor. Está lá em Pedro. Mas ali, no início, Deus chega e fala para Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu não vou te falar o lugar agora, você vai dar um passo de cada vez até chegar no lugar que eu estou pedindo para você ir, porque eu vou estabelecer um grande plano sobre você. E aí Abraão, ele transmitiu isso para Sara, mas com certeza ele transmitiu isso com muita segurança, irmão, porque eles saíram de um lugar muito próspero, eles saíram de um lugar onde eles estavam com a vida formada, onde eles estavam com um conforto, onde que eles estavam estabilizados,
para ir para uma terra do nada, que não tinha nada, porque eles saíram, né, andando pelo deserto. Mas a liderança de Abraão, né, nesse ponto, ela foi tão boa, trouxe tanta segurança para Sara, que ela não questionou, ela simplesmente disse: eu vou com você. Esse é o papel do líder. Esse é o papel do líder dentro de casa. Esse é o papel do líder dentro da igreja. Irmão, hoje nós estamos vendo, né, num meio que não é dos nossos, né, os meios aí das igrejas neopentecostais ou pentecostais, que já não tem mais homem pregando, é as mulheres que estão pregando. Mas elas estão pregando porque os homens não estão querendo pregar. E se nós não tivéssemos esses ensinamentos, né, nas nossas igrejas, iria acontecer a mesma coisa. Irmão, se Deus estabeleceu essa hierarquia, é porque Ele sabia que o homem tentaria mudar isso de qualquer jeito. Então Ele falou: eu vou registrar para que o homem venha e faça diferente. Então essa hierarquia, né, já querendo sair desse ponto, desse segundo ponto, e entrar já no terceiro, ela não pode ser quebrada. O homem, ele tem que liderar, ele tem que assumir essa responsabilidade, ele tem que estar à frente de qualquer coisa, de qualquer problema, de qualquer obstáculo, e a sua esposa, ela deve estar submissa a ele, esperando para ser uma ajudadora. Hoje as mulheres estão arrebentadas, né, sendo o vaso mais frágil. Por quê? Porque elas têm que liderar a casa. Muitas vezes elas estão liderando a igreja, serviços da igreja, acampamentos, programações, né, e você vê que os homens quase não aparecem, mas as mulheres vêm em peso. E elas vêm porque o homem não vem, porque se ele viesse, elas não precisavam carregar o piano. Elas só se submetiam e estariam prontas para ajudar. E isso está sendo, né, um mau exemplo para os filhos, porque aí os lares já estão sendo criados, feitos, formados da mesma forma. Onde a mulher tem que fazer tudo, ela tem que liderar tudo, ela tem que tomar as decisões, ela tem que carregar o mundo nas costas, enquanto os homens estão sossegados, enquanto os homens estão assim, né, só esperando o comando para poder realizar. Está errado. Então essa quebra de hierarquia, ela traz crises para o casamento. Por quê? Porque foi quebrado aquilo que Deus estabeleceu. E a hierarquia é essa: Cristo, homem, mulher e filho. E o homem, para ele ser um bom líder, ele tem que submeter a Cristo. Porque se ele se submete a Cristo, automaticamente ele vai ser um bom líder. Se ele se submete a Cristo, ele vai se submeter à palavra de Deus. Ele vai ler, ele vai entender, ele vai saber da sua função, ele vai abraçar a sua função em obediência a Cristo e vai ser uma bênção para a sua família. Tá bom? Então nós fechamos, né, esse ponto de causadores de crise de casamento, e eu quis trazer isso porque isso é muito importante. Como que funciona a hierarquia lá na sua casa? Pastor, nós não temos filho, então, mas você é o líder, né? Você, homem, é o líder, e a sua mulher está ali para te ajudar? Ou você é o líder e você não tem ajuda? Olha, a esposa, ajude seu marido, né? A sua função é ser ajudador. Não, pastor, lá na casa, irmão, tem muitos homens que falam isso abertamente e acham bonito. Não, lá na casa é a mulher que lidera, né? Está tudo nas costas dela. Irmãos, o problema disso é que é pecado. Quebrar a hierarquia de Deus é pecado. E como que, tendo o pecado acontecendo, como é que vai dar certo? Então não é algo, né, para achar graça, não, para achar que é bonito, não é bonito. Não é bonito e não é agradável a Deus. Lá na sua casa, o homem tem que liderar, a mulher tem que se submeter, tem que ajudar, e ambos têm que ser um bom exemplo para os filhos que virão. Então é mais uma coisa para se refletir, porque de repente esse é o problema da crise no seu casamento, esse é o problema da crise no seu lar. Mude isso. Pastor, eu nunca liderei. Vai até Cristo. Para Cristo nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Você pode se tornar um ótimo líder. Pastor, mas lá em casa a minha esposa, ela já lidera. Então a esposa, aprenda, esse não é o seu papel. O seu papel é ser submisso. Seu papel é estar descansada sob o comando do seu marido. Seu marido assumindo as responsabilidades e você sendo protegida por ele. E assim vai dar tudo certo. Amém? Irmãos, então vamos, né, agora para o nosso último ponto, a solução das crises.
do casamento. Nós apresentamos um problema, agora nós queremos apresentar a solução. E na verdade nós apresentamos vários problemas, mas agora nós queremos apresentar a solução. Irmão, eu gosto de ser bem simples e bem básico nas mensagens, né, que Deus coloca na minha mão. Não é, vamos lá no grego, nada contra quem faz, pelo contrário, admiro. Mas eu gosto de falar uma linguagem mais cotidiana, né? Ser mais simples e básico naquilo que Deus tem colocado na minha mão para transmitir. Então, isso que eu vou falar hoje não é novidade para ninguém. E também não é algo que fala assim, nossa, o que o pastor pediu, né? Na verdade não foi o que o pastor pediu, né? Vamos voltar aqui. O que o pastor expôs que nós devemos fazer para que o nosso casamento não tenha crise, nossa, isso eu nunca tinha ouvido. Nossa, isso é muito difícil de se fazer. Não vai ser assim. É algo básico, é algo que na verdade todo cristão deve fazer, mas é algo que vai salvar o seu casamento de uma crise que de repente já está acontecendo, ou uma crise que ainda pode acontecer. Então, irmão, o que eu vou falar aqui é simplesmente básico, é coisas do dia a dia, é o arroz com feijão, mas um arroz com feijão que pode abençoar a sua vida, que pode aumentar a alegria do seu lar, que pode trazer paz para o seu coração, que pode fazer você viver em paz com seu cônjuge e com seus filhos. Aqui estou pregando para o homem, para a mulher, para os filhos, para todo mundo. Eu poderia falar só sobre casamento desde o primeiro dia entre marido e mulher, mas uma vez os filhos, né? Os filhos fazem parte do casamento, então eu quis inserir os filhos também em muitas das coisas que eu falei, porque muitas vezes, né, os detalhes vão estar impostos por questão dos filhos. Foi o caso de Isaac e Rebeca, estavam bem, mas quando entrou a questão dos filhos, o casamento virou, né, uma problemática só. Tá certo? Então, irmãos, né, hoje o título da mensagem é Detalhes Preciosos. Detalhes Preciosos. Isso que vai ser pregado, né, na noite de hoje é algo, né, que é precioso para você. E Deus, com muito carinho, vai querer transmitir isso ao seu coração, né, porque são pequenos detalhes, mas, como eu disse, detalhes que podem mudar a sua vida daqui para frente. Você não sabe quanto tempo você vai viver, você não sabe quanto tempo você vai ter, né, na verdade, o seu casamento daqui para frente, que é até que a morte separe. Vamos pensar que você vai viver mais 20 anos casado, você precisa ouvir essa mensagem. Você precisa cumprir o que Deus está expondo. Porque ou vai ser 20 anos de crise, ou vai ser 20 anos de bênção na sua vida. Se você viver 30, 40 anos daqui para frente, ou vai ser 40 anos de crise, ou vai ser 40 anos de bênção na sua vida. Isso vai depender daquilo que você vai escolher ao findar a mensagem de hoje. Então, irmão, um dos detalhes, né, que deve haver na nossa vida, deve haver no nosso casamento, que vai ser um dos detalhes que vai solucionar a crise de seu casamento, do meu casamento e de qualquer casamento, é uma vida constante de oração. Irmão, se nós formos olhar para nossas vidas, eu creio que não só eu, mas cada um de nós podemos dizer que a nossa vida de oração é muito fraca. Nós oramos muito pouco. Nós conversamos com Deus muito pouco. E nós, irmãos, sabemos, por mais novo convertido, né, que somos, ou por mais novo convertido que você é, porque no caso eu já não sou um novo convertido, já estou com 28 anos de vida cristã. Nós sabemos, irmão, que a oração, ela é a chave do sucesso. Ela é a chave para as coisas funcionarem, é a chave para as coisas darem certo, a oração. Mas qual o tipo de oração? A oração sincera, a oração constante. Porque se as crises são constantes, as orações têm que ser constantes. Se os problemas são constantes, as orações têm que ser constantes. Então, quer salvar o seu casamento de uma crise, seja com o seu cônjuge, seja com seus filhos, independente de quem, né? Qual está sendo a crise e com quem está sendo a crise, é a oração que vai mudar tudo.
Não porque você tem poder, mas porque o Deus que responde às nossas orações, Ele tem poder. Nós vamos ler daqui a pouco o texto de Mateus, capítulo 7, e eu já vou adiantar, porque de repente eu posso, na hora, esquecer e não passar por isso, mas Deus, Ele só vai dar a quem pedir. Se nós não pedirmos, irmão, Deus não vai dar. Se nós não buscarmos alguma coisa em oração, Deus não vai responder. Não é um diálogo, não é uma comunhão. E é interessante que essa questão de oração, muitas pessoas acham que é um constante pedir para Deus ou agradecer a Deus. A oração ela é muito mais profunda com isso, do que isso. A oração é muito mais do que você estar diante do altar de Deus pedindo o tempo todo. A oração é muito mais do que você estar no altar de Deus agradecendo o tempo todo. A oração é a sua comunhão com Deus. A oração é a minha comunhão com Deus. O que Deus vai dar ou não vai dar é secundário. O que Deus vai responder ou não vai responder, na verdade Ele responde tudo, mas Ele responde com um sim, Ele responde com um espere um pouco, Ele responde com um não. Vai depender da vontade dEle. Mas a resposta de oração é uma coisa secundária. A ênfase da oração, a coisa-chave da oração, o importante da oração é a nossa comunhão com Deus. Às vezes nós paramos para orar, nós nem falamos, às vezes nós só choramos, mas nós estamos em comunhão com Deus. Às vezes, nós, pela correria do dia a dia, tantas coisas para fazer, a gente fala, não, eu vou separar 5 minutos. Aqueles 5 minutos que você tem no dia é o mais importante, porque você separou para orar e para ter comunhão com Deus. Deus nos criou para ter comunhão com Ele. E não há outra forma de ter comunhão com Deus a não ser pela oração. Mas se nós estivermos em comunhão com Deus através da oração, irmãos, Deus vai ter o prazer de abençoar nossas vidas. Vamos para o nosso contexto. O nosso contexto é crise no casamento. Se nós estivermos em comunhão com Deus, se nós estivermos levando tudo ao altar de Deus, se nós estivermos expressando para Deus o que está passando em nossos corações, Deus Ele terá um grande prazer em nos abençoar, em atender nossas petições. Olha, vamos pensar ali, nem está no esboço, mas no casamento de Ana e Penina. E ali Ana, ela estava querendo um filho. Ela almejava muito por esse filho. E como esse filho não vinha, isso começou a gerar um desgaste no casamento. Até que seu esposo chegou até ela e disse, mas não sou eu melhor do que 10 filhos? Parece até orgulhoso, né? Mas ela já tinha o esposo. Ela queria agora era um filho. Só que ela era uma mulher de oração, a ponto de chegar diante do altar, a ponto de ser olhada pelo sacerdote, o sacerdote olhar e dizer, filha, você está embriagada. Filha, você está com um problema, o que está acontecendo? Por ver ela gesticular, por ver ela ali sempre, ajoelhada, sempre falando, ela falou, não, eu sou uma mulher angustiada. E com certeza isso está trazendo até crise para o meu casamento, mas eu quero um filho, então eu estou pedindo para Deus um filho. Irmão, Deus foi e concedeu o pedido de Ana. Então, irmão, nós temos que entender que se nós queremos alguma coisa, nós devemos orar, nós devemos buscar Deus em comunhão, nós devemos chamar Deus para a nossa história, nós devemos chamar Deus para os nossos problemas, nós devemos chamar Deus para as nossas crises, porque é Ele que vai resolver as nossas crises. Mas se nós não orarmos, irmão, a nossa comunhão com Deus já está cortada. E sem comunhão não tem como nós atingirmos o coração de Deus, não tem como nós atingirmos o altar de Deus. E aí o que nós podemos fazer? Se o contexto agora é crise no casamento, nós por nós mesmos, nós não vamos resolver nada. Pelo contrário, nós vamos afundar ainda mais aquilo que já está em crise. Mas em Deus nós temos força. A Bíblia diz que Deus é o nosso rochedo, a nossa fortaleza.
Ele é socorro sempre presente na angústia. E nós devemos buscar então esse Deus na oração. Aquela família que ora, aquela família que busca Deus, aquela família que tem comunhão com Deus, oração diária, oração o tempo todo, com certeza, irmão, menos crise vai fazer parte do casamento. Com certeza, menos crise vai fazer parte do convívio. E ainda quando vier aqueles obstáculos, aqueles detalhes que pode levar o casamento a uma crise, não, a comunhão com Deus, de tão grande que é, não vai permitir que aquilo faça parte do casamento. Sem falar nas promessas que nós temos acerca da oração. Então, como eu disse, talvez na primeira mensagem, talvez na segunda também, que você pode estar aqui nessa noite ou nesse dia que foi transmitida a mensagem e você vê que o seu casamento está um problema. Você vê que os laços já estão se rompendo. Você vê que o seu convívio com o seu cônjuge já está se desfazendo. Já não há mais graça, já não há mais vontade de conversar, cada um quer ficar para um lado, cada um quer pegar o seu celular e viver sua vida. Já está desgastado o relacionamento com os filhos também, que faz parte do casamento. Não desespere. Deus, Ele tem a solução. Deus, Ele mostra que há uma solução. E tem muita gente que não quer reatar, tem muita gente que não quer buscar essa solução. Parece que o homem muitas vezes ele quer ser masoquista, ele quer sofrer. Porque Deus está apresentando a solução, mas a pessoa ainda assim insiste em ficar naquela vida medíocre, naquela vida ruim, passando por crise e gostando da crise. Talvez não gostando da crise, mas querendo permanecer nela. Não faça isso. Se Deus está dando uma oportunidade de você salvar o seu casamento de uma crise, se Deus está dando a oportunidade de você aprender o que pode ser feito antes que a crise chega, ou o que pode ser feito quando a crise chega, faça. Porque Deus quer abençoar, mas você quer ser abençoado? Eu quero ser abençoado. O primeiro ponto, irmão, então nós estamos dizendo que para um casal viver longe das crises, para um casal vencer as crises, para um casal tirar as crises do casamento, tirar a crise do convívio familiar, ele tem que ter uma vida de constante oração. Olha que texto maravilhoso que nós vamos ler agora juntamente. Eu gostaria que você abrisse em Jeremias capítulo 33. Versículo 3, Jeremias capítulo 33, versículo 3, uma promessa, uma grande promessa de Deus, uma promessa que se você estiver pronto, para fazer a sua parte, que é orar, pronto para buscar a Deus, fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Vamos ler novamente, e eu quero que esse texto fique gravado no seu coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. É uma promessa minha. Mas nós pegamos então, vamos esmiuçar um pouquinho esse versículo rapidamente. As primeiras palavras do versículo é clama a mim. E se o contexto aqui é crise no casamento, irmão, se você está sofrendo uma crise no seu casamento, se um dia a crise chegar no seu casamento, seja entre você e o seu cônjuge, seja entre você e seus filhos, seja entre você e você mesmo, porque o homem tem muito esse problema, brigar consigo mesmo, Deus fala, clama a mim. Ore, converse comigo, me coloque no problema, porque eu sou a solução. Eu sou a solução. Mateus capítulo 11, 28 diz que eu sou a solução. Eu quero trazer descanso, eu quero trazer paz, eu quero trazer alegria para o seu casamento, mas você precisa clamar a mim. A nossa parte, irmão, em tudo isso é clamar. Clamar é orar com mais intensidade.
Às vezes nós queremos que um problema seja resolvido, aí nós faz aquela oração, né, assim, sabe, que não passa do teto. E isso mostra o grau de comunhão que nós estamos tendo com Deus. Não estou dizendo que temos que ficar de joelho 3 horas por dia. A qualidade da oração está na qualidade de comunhão que você tem com Deus. De repente é 2 minutos, mas de comunhão mesmo. Deus vai te ouvir. E a palavra de Deus diz: clama a mim, e aí vem a promessa de Deus, e responder-te-ei. Ele não vai te deixar na mão. Senhor, meu coração, perdão, Senhor, né, a minha família está em crise, o meu casamento está em crise. Senhor, eu estou com medo, né, de perder o meu casamento. Senhor, eu estou com medo de perder os meus filhos. Senhor, eu estou com medo do que possa ser daqui para frente. Irmão, a Bíblia só pede para você clamar, porque Deus, Ele vai trazer a resposta. Mas como que é essa resposta, pastor? A resposta vem nas próximas palavras do versículo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Você está esperando por uma solução desse tamanhozinho, mas eu vou trazer algo muito maior do que você espera, mas você só precisa clamar a mim. Você só precisa ter essa comunhão comigo. Então, irmão, se nós queremos, né, que o nosso casamento seja livre de crise, se nós queremos que o nosso casamento, né, que dentro do nosso casamento, seja com filho, seja com cônjuge, nós venhamos a vencer as crises, nós venhamos a vencer os obstáculos. A Bíblia diz que nós devemos ter uma vida de oração constante, uma vida de oração de constante clamor. Por quê? Porque as crises, irmão, elas são diárias. Uma vez eu preguei na igreja, né? Problema, ele parece fila de INPS. Aquela fila gigante, né? Onde sai uma pessoa, entra outra, sai uma pessoa, entra outra. Aquele ciclo o dia todo, né? Sai uma pessoa e entra outra. As crises, irmão, de repente elas começam a ser assim, né? Vencemos uma, já tem outra. Vencemos uma, já tem outra. Vencemos uma, já tem outra. E como é que nós vamos orar agora e orar daqui 1 mês? Como que nós vamos orar agora e orar daqui 15 dias? Como que não, irmão? Constante oração, porque as crises são e serão constantes na nossa vida. E se nós orarmos, nós vimos aqui que Deus, Ele vai responder. Ele falou que vai responder. E na resposta, Ele vai nos mostrar coisas grandes, maravilhosas, bênçãos grandes e maravilhosas sobre nossa vida que nós nem imaginamos. Ele vai nos surpreender. Quantos casais já foram regenerados, né? Quantos casais que estavam com a vida destruída, mas que hoje estão com a vida boa, reconstruíram o seu lar, reconstruíram o seu convívio, reconstruíram tudo, né, que estava quebrado, tudo que estava sendo destruído, tudo que estava para acabar. Pode ter certeza, eles buscaram força em Deus. Eles clamaram a Deus. E Deus o respondeu de uma maneira especial. Então, para que as crises sejam vencidas, para que as crises sejam eliminadas, para que as crises sejam algo que já ficou para trás, o casal tem que ter constante oração. O marido tem que orar, a esposa tem que orar. E se envolve filho, os filhos têm que orar. E se os filhos estão sem força para orar, os pais têm que orar pelos filhos. É interessante Jó. A Bíblia diz que Jó ele fazia sacrifício contínuo e orações para os seus filhos. Seus filhos já estavam todos criados, já estavam todos velhos, já eram, vamos dizer, donos de si. Mas Jó ele não parava de ter comunhão com Deus pela vida de seus filhos. E nós podemos ver que Jó ele era um homem abençoado, antes de acontecer todo aquele desastre na vida dele. E aconteceu aquela circunstância, e a Bíblia diz lá no último capítulo do livro de Jó, que Jó voltou a ser próspero, abençoado, a viver sem crise, porque ele era um homem que buscava a Deus, ele era um homem que orava, ele era um homem que queria ter comunhão com Deus. Irmãos, olha, veja, não está tão difícil resolver as crises dos nossos casamentos, não vai ser difícil resolver as crises que vêm daqui para frente. É joelho no chão, é oração, é clamar a Deus.
porque Ele pode todas as coisas. Irmãos, mas além, do casal ter uma vida constante de oração, que é a chave para que as crises sejam vencidas, para que as crises sejam eliminadas, uma das outras chaves para que isso aconteça, irmão, é o contato diário com as Escrituras. O contato diário com as Escrituras. A oração, irmão, é nós falando com Deus. A leitura, o estudo da palavra é Deus respondendo para nós. Através da oração nós conversamos com Deus. Através da leitura, Deus fala conosco. Através do estudo da Bíblia, através do contato diário com a Bíblia, Deus fala conosco. Eu queria ler só mais um texto, que eu prometi ler sobre o da oração, que está em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7, aí nós voltamos, me perdoe por ter dado uma saidinha aqui do segundo ponto e voltar no primeiro, mas esse texto pode ser uma bênção na sua vida. É uma promessa de Deus também. Ele diz em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, para você ter as bênçãos de Deus, para você ter as respostas de Deus, para você ter a ação de Deus na sua vida, você tem que bater, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que clamar, e Ele vai fazer a parte dele. Então, a oração é você conversando com Deus, é você buscando Deus em comunhão, e com aquelas pessoas que Deus tem comunhão, Ele tem prazer em abençoar. Nós podemos ver isso na vida de José, na vida de Daniel, na vida do próprio Abraão. Eu sei que teve aqueles detalhes, e eu entendo porque teve detalhe negativo, porque se Deus mostrasse só as coisas boas que os homens fizeram, nós poderíamos entender, esse homem não teve pecado. Se nós olharmos para a vida de Daniel, é difícil achar em Daniel alguma coisa negativa, aliás, nós nem achamos. Só que ele mesmo no capítulo 9, ele diz numa oração: pecamos contra o Senhor. Ele admitiu ser um pecador. Então essas coisas negativas é para mostrar assim, o homem peca, todos pecam. Mas embora eles pecavam, eles tinham essa comunhão com o Senhor. O problema que destruiu a vida de Jó, o problema que fez com todo aquele contexto acontecesse na vida de Jó, foi o pecado. Porque quando você lê as primeiras, o primeiro capítulo de Jó, você fala, é um homem perfeito, a Bíblia fala que ele é perfeito. Deus chamou Satanás e falou na cara de Satanás que Jó era perfeito, era o melhor dos homens. Mas ele tinha um probleminha no coração chamado orgulho. Ele era bom e ele reconheceu que ele era bom e quis expressar que era bom, no meio do livro, quando ele é questionado por um de seus amigos, ele fala, eu não tenho pecado. Aí Deus teve que mostrar que realmente ele era um pecador. Mas eu estou falando tudo isso, irmão, porque simplesmente para dizer, esses homens erraram, mas eles eram homens de comunhão com Deus, e a comunhão trouxe bênçãos para a vida dele. Então, se você tiver comunhão, Deus vai trazer bênçãos para o seu casamento, Deus vai trazer bênçãos para a sua família. E essa comunhão é buscada através da oração e também através da observância da palavra de Deus. A Bíblia diz em Josué capítulo 1, vamos comigo lá, Josué capítulo 1, versículo 8. Agora falando sobre a palavra de Deus, agora falando sobre as Escrituras, que é o detalhe que pode ajudar nós vencermos as crises do nosso casamento. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei,
Antes, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido, será abençoado. Irmão, a Bíblia, ela traz todas as dicas para a resolução dos nossos problemas. E nós vimos ontem, né, que para ter uma crise num casamento, basta ter um problema. E eu citei alguns problemas, e pode haver outros problemas que traz crise para o nosso casamento. Mas a Bíblia, ela tem resposta, irmãos, para todo o tipo de problema que possa vir a ser uma crise no nosso casamento. A Bíblia tem a resposta para tudo. É por isso que eu digo, a Bíblia é Deus falando conosco. E Deus, ele tem a resposta para tudo. Deus tem o jeito para se resolver tudo. Não há problema, não há crise que nós vamos chegar diante de Deus e falar, Deus, e isso? E ele vai falar, isso eu não sei resolver. Isso eu não consigo resolver. Eu não tenho a solução para isso. Com Deus não é assim. Com o homem pode ser. Mas com Deus não é assim. E quando se tem crise no casamento, né, a pessoa certa a se procurar é Deus. É claro, nós sempre temos conselheiros, pessoas que vão nos abençoar, mas se são bons conselheiros, eles vão falar de coisas de Deus. Eles vão falar de coisas da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela não pode estar de lado. Hoje muitas pessoas, eles vão na igreja, e eu não sei, eles devem ter uma Bíblia reserva, porque eles deixam a Bíblia na igreja. A gente chega, né, num dia, num período que não está tendo culto, parece que os irmãos estão lá, porque as Bíblias estão lá. Aí eu fico a pensar, será que está olhando, né, observando a Escritura, como Josué disse, todos os dias? E aí nós podemos perceber que vários membros da igreja estão passando por terríveis crises. E parece que patinam e não saem do lugar. Será que não seria, então, o motivo de não estarem observando o livro de Deus, a palavra de Deus? Irmão, a palavra de Deus. Veja lá comigo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Veja o que a Bíblia, né, o que ela diz sobre si mesma. Mas é claro, inspirada por Deus, a palavra de Deus. 2 Timóteo, estou notando os textos aqui, se serve de alguma ajuda, é porque, né, na verdade, essa aqui, né, é uma das minhas formas de dar as matérias, né, do seminário. Mas se ajuda, que seja uma bênção para você. 2 Timóteo, capítulo 3, e depois nós também vamos no Salmos 119, versículo 105, falando das Escrituras, mas 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmão, a Bíblia é o que aperfeiçoa os homens, a Bíblia é o que pode aperfeiçoar os casamentos, a Bíblia é a que pode aperfeiçoar as famílias. É Jesus dando as dicas, é Jesus nos ensinando. Veja só, irmãos, né, mais um versículo, e aí a gente passa por alguns subpontos aqui, que já estamos também dentro do tempo, mas gostaria que você abrisse comigo em Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105, a palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela nos ilumina, né? Quando, irmão, nós estamos em crise, quando os casamentos estão passando por crise, quando o convívio familiar está passando por crise, parece que tudo está escuro. Parece que não achamos, né, uma saída, não achamos um escape, não achamos um lugar aonde nós podemos recorrer.
Escuridão. Na escuridão não se acha a porta de saída. Mas a Bíblia diz que ela é a lâmpada para os nossos pés. Essa aqui é uma linguagem simbólica, né? Antigamente as pessoas, para caminhar, elas colocavam a iluminação nos pés, de forma que a cada passo que ela dava, ela ia iluminando o caminho que ela devia seguir. Então era um passo, iluminava mais longe, outro passo, tá? Lâmpada para os pés e luz para o meu caminho. Irmão, a nossa vida, ela é um caminho. Desde quando nós começamos, né, a nossa vida, quando nós saímos do ventre da nossa mãe, nós começamos um caminho, uma caminhada. E nesse caminho nós precisamos de luz. E a Bíblia é a nossa luz. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é os conselhos de Deus. A Bíblia é a forma de Deus, né, nos apresentar a solução para nossas crises. E aqui nós podemos ver, irmão, que a Bíblia ela fala sobre tudo. Se o problema é a família inteira, a Bíblia tem a resposta. Se os problemas são os filhos, a Bíblia tem a resposta. Se a questão é a própria criação dos filhos, a Bíblia tem a resposta. Ela ensina a criar filho. Ela ensina, né, indicar, mostrar o caminho que os filhos devem seguir e até mesmo a correção que eles precisam ter para trilhar esse caminho, porque nasceram pecadores, assim como eu nasci e você nasceu. A Bíblia nos ensina, irmão, sobre o amor. Muitas vezes a crise no nosso casamento é a falta de amor. Ontem eu estava dizendo sobre a distração. Às vezes as pessoas têm amor pela matéria, mas não têm amor pelas pessoas. Ela ama um carro, ela ama uma casa, ela ama um celular, mas não ama as pessoas que estão dentro de casa. E torna crise, mas a Bíblia fala sobre o amor que nós temos que ter primeiramente pela pessoa de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, mais que todas as coisas, e de todo o seu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. E quem que é o meu próximo? O meu mais próximo é a minha família, é a minha esposa, é os meus filhos, é você que está assistindo. Os mais próximos de você é a sua família, e Deus já dá a dica como deve funcionar a sua vida para com Deus e para com o seu próximo. Luz, irmão, iluminando, mostrando o que nós devemos fazer. A Bíblia, irmão, ela ensina sobre o valor do tempo. Tempo é uma coisa muito preciosa. E muitas vezes, né, o casamento entra em crise justamente porque nós estamos usando o nosso tempo da forma errada. Nós estamos gastando o nosso tempo da forma errada. O nosso tempo tem que ser primeiramente para Deus, depois para a nossa família, terceiro para as coisas de Deus, para a obra de Deus. Aí o quarto, nós colocamos o que nós quisermos, mas dessas três nós não podemos falhar. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do sol. A Bíblia diz também no Novo Testamento que nós devemos remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo, porque os dias são maus, essa correria. Esses detalhes nós não conseguimos entender, parece que os dias hoje têm 10 horas, não 24 mais. E Deus nos ensina através da Bíblia, aproveite cada segundo para fazer as coisas que realmente têm valor. Então a Bíblia ensina sobre o tempo, a Bíblia ensina sobre finanças. A Bíblia ensina que a nossa primeira parte tem que ser do Senhor através do dízimo. A Bíblia ensina que nós devemos sustentar aqueles que estão na obra. A Bíblia diz que nós devemos ser ofertantes para a casa de Deus, para manter a casa de Deus funcionando, para manter o obreiro de Deus que está lá na frente, trabalhando, que está preparando mensagem, que está correndo, visitando o irmão que está enfermo, que está fazendo uma festa, pregando numa festa, e no mesmo dia está sujeito a pregar num velório. A vida do obreiro, a vida do pastor. A Bíblia ensina sobre finanças dentro da igreja, finanças fora da igreja, como nós dizemos, né, na última mensagem. Ensina a trabalhar, ensina a negociar, ensina a ser honesto com a questão de dinheiro.
ser verdadeiro, não tentar passar as pessoas para trás. Ensina a não ser avarento. Tem muitas pessoas que são avarentas, que o amor delas está no dinheiro. E olha, você não precisa ser rico para ser avarento, não. Tem muito pobre que é avarento. A questão não é a quantidade de dinheiro que se tem. A questão é aonde está colocando o amor. Tem muita gente que ama mais o dinheiro do que Deus. Tem muita gente que ama mais o dinheiro do que a própria família. E isso como que não vai ter consequências para o casamento? A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. 2 Timóteo capítulo 6. Então, irmãos, olha, nós precisamos ver que a Bíblia, ela ensina tudo. Dinheiro, tempo, família. Ela ensina o que é certo e o que é errado. Então, para nós termos, irmãos, na verdade, a solução para as nossas crises, primeiro, nós devemos ter uma vida de completa comunhão com Deus através da oração. Segundo, nós temos que ter uma vida de completa comunhão com Deus através da sua palavra, dos seus recados, da sua diretriz para a nossa vida. Aí nós vamos resolver qualquer crise. Qual é o seu problema nessa noite? Qual é o problema do seu casamento nessa noite? Qual é o seu problema familiar nessa noite? Se você é um novo convertido e não tem contato assim, né, não tem um bom conhecimento das Escrituras, com certeza tem gente aí na igreja que vai poder te ajudar. Pastor, eu estou com um problema, né, com filhos lá em casa, e o que eu faço? O pastor vai ter prazer em te mostrar na Escritura. Olha, irmão, segue esses conselhos e os seus problemas serão resolvidos. Pastor, mas eu estou com um problema com casamento, eu e a minha esposa. O pastor vai explicar, ou algum irmão conselheiro vai explicar. Olha, irmão, segue esses conselhos. E esse problema, essa crise vai ser resolvida, irmão, a Bíblia, a palavra de Deus. Veja, eu disse no início da mensagem, são coisas simples, são coisas básicas, mas que muitas vezes nós não fazemos. Que é a oração e a busca pela palavra de Deus. Irmãos, e nós também queremos dizer, nós só temos mais 2 pontos, e nós vamos encerrar essa mensagem de hoje, mas outra coisa que pode salvar nosso casamento da crise, salvar, né, a nossa família das crises que constantemente estão acontecendo nos nossos casamentos, constantemente estão acontecendo na nossa vida, porque a vida terrena é assim mesmo. Até que o Senhor volte para nos livrar de tudo isso, nos livrar desse corpo pecaminoso que nós temos. Mas outro detalhe que pode nos ajudar, irmão, é uma busca cega pela santidade. É fazer morrer o pecado, todo o pecado na nossa vida, e buscar as coisas santas de Deus. Isso vai ajudar nós vencermos as crises do nosso. Pensa, irmão, um lar onde todo mundo busca a Deus, como eu disse, cegamente. Deus é o primeiro lugar da vida dos filhos, Deus é o primeiro lugar da vida da esposa, Deus é o primeiro lugar da vida do marido. Irmãos, como que um lar desse vai ficar preso às crises? Deus vai abençoar. Deus vai ver aquela família buscando a santidade e vai eliminar as crises daquele lugar. Enquanto, irmão, nós estivermos buscando a santidade, nós não vamos ter tempo para, de fato, nós mesmos colocarmos crises no nosso casamento. Não tem como fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Só que se nós deixarmos de buscar essa santidade, essa presença de Deus, esse amor a Deus, esse entregar-se totalmente a Deus, enquanto nós não fizermos isso, irmão, nós vamos dar espaço para as crises entrar no nosso casamento. Nós já estamos encerrando, mas gostaria que você fosse comigo no texto de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 17. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 17, aqui a Bíblia diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências ou desejo que antes havia em vossa ignorância,
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Essa parte é importante. Sede também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus escreveu. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, ou seja, em obediência, durante o tempo da vossa peregrinação. Irmão, o nosso casamento, a nossa família é a última etapa da nossa vida. Porque é a última etapa da nossa vida. Quando nós entramos para o casamento, nós falamos e ouvimos, e a pregação é feita, e é celebrado, e é lembrado, e a Bíblia diz que a partir de agora é até que a morte nos separe. Ou seja, nós entramos no último estágio da nossa vida. O casamento é para ser até o fim, é para ser até a morte, com filhos ou sem filhos. Então, se você tiver 80 anos de casado, foi o último estágio da sua vida. Não tem um estágio que vem depois. Não tem uma outra coisa que acontece depois do casamento. O casamento é para fechar a vida. E é o tempo da nossa peregrinação. Mas nesse tempo da nossa peregrinação, a Bíblia diz que nós devemos andar em santidade. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Se o marido está buscando santidade, se a esposa estiver buscando santidade, se os filhos estiverem buscando santidade, irmão, não vai sobrar lugar para a crise no casamento. E quando ela aparecer, todos vão estar tão cheios do Espírito Santo que vão vencer facilmente aquelas crises que vão surgir no casamento. Irmão, por fim, para que as crises sejam vencidas, para que as crises sejam eliminadas, resolvidas, essa é a palavra certa, resolvida dentro do casamento, que é o tema, nós devemos estabelecer prioridades. Isso aqui, irmão, eu gravei desde quando eu me converti. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. A nossa prioridade é Deus, família e igreja. Olha, o que vem depois disso não importa. Se vem trabalho e depois lazer, não vai fazer diferença. Se vem o lazer, depois não vai fazer diferença. Aqui, não importa o que vai acontecer, mas aqui, irmão, não pode mudar. Se nós queremos vencer as crises, se nós queremos resolver as crises, esta sequência, essas prioridades devem ser estabelecidas. Primeiramente, a nossa vida com Deus tem que estar em dia. Nós e Deus. Pessoal, individual, tempo a sós com Deus. Um homem forte com Deus, um homem forte buscando Deus, uma mulher forte buscando Deus, filhos fortes buscando Deus, irmão, toda crise vai ser resolvida e superada. Mas se o homem estiver fraco nessa comunhão com Deus, se ele já colocou Deus para segundo lugar, se ele já colocou Deus para terceiro, se ele já colocou Deus para quarto, pronto, já é problema e as crises não serão resolvidas. Vai ser um andar em esteira. Andar e não sair do lugar. Deus, primeiro lugar. Segundo lugar, a família. A família, irmão, não é a igreja, é a família, porque a igreja é formada de famílias. E tem muita gente que coloca a igreja em segundo plano e perde a família. Teve muitos pastores que colocou o ministério em primeiro plano ou em segundo plano e perdeu a família. A família vem abaixo de Deus. E se eu estabeleço a prioridade, a família, eu vou cuidar da minha família, eu vou orar pela minha família, eu vou investir na minha família.
Eu vou ter um tempo de lazer com a minha família, eu vou tirar a minha família dessa muvuca, dessa correria, nós vamos tirar umas férias, nós vamos passear. Nós estamos sem dinheiro, não tem problema, então a gente vai fazer alguma coisa mais simples, mas eu vou valorizar a minha família, irmão. Enquanto nós estivermos investindo na nossa família, investindo coisas boas na nossa família, investindo coisas que são até simples, mas que são importantes na nossa família, não vai sobrar lugar para as crises. As crises começam a acontecer quando a família está desgastada, quando a família está cansada, quando a família está fragilizada, e ela só fica assim por falta de investimento. Porque quando há investimento, não sobra lugar para a crise. Terceiro lugar, irmão, a igreja. A igreja, ela tem que estar em terceiro lugar, ela não pode, o trabalho não pode estar acima da igreja, o lazer não pode estar acima da igreja. A igreja é a obra de Deus. A igreja é onde o casamento recebe instrução. A igreja é onde nós estamos reunidos com o corpo, que nós estamos em comunhão. Isso que nós estamos tendo aqui, irmão, eu sei, é via áudio, é uma coisa até diferente, interessante, mas nós estamos em comunhão. O tempo que nós estamos tendo aqui, nós não estamos tendo ele para gastar com outras coisas que seriam fúteis na nossa vida. Nós estamos investindo na nossa vida espiritual, nós estamos aprendendo, nós estamos orando, nós estamos cantando. E quando a família se dedica à igreja, se dedica à obra de Deus, os pais trabalhando, os filhos trabalhando, os pais se envolvendo, os filhos se envolvendo, irmãos, o nosso envolvimento com a obra, com a igreja, vai nos livrar de muitas crises, vai livrar os nossos casamentos de muitas crises. Não, essas quatro coisas. Salva, ajuda nós a resolvermos as crises do nosso casamento. Vida de constante oração. Vida diária com as Escrituras. Busca pela santidade. E estabelecer prioridades na nossa vida. Esses 4 detalhes vão nos ajudar a resolver as crises do nosso casamento. Irmãos, agradeço pela oportunidade de poder pregar. Preguei somente o que Deus queria. Muitas coisas foram mudadas do esboço. Os esboços foram mudados muitas vezes. E eu cheguei aqui e pedi para Deus, Deus, eu quero falar o que vai ser uma bênção para mim e para aqueles que estão ouvindo. Eu não sei o que Deus falou para você, eu tenho certeza que falou, porque a palavra é dele, a obra é dele, e é ele que faz tudo. Mas naquilo que ele falou, eu gostaria que você tomasse decisões importantes, se é que você quer ficar livre das crises que vão surgir ainda, ou que já estão no seu casamento. Siga o que você aprendeu, siga os conselhos de Deus, siga aquilo que você aprendeu, porque Deus, ele quer te abençoar, ele quer me abençoar, ele quer a sua felicidade, ele quer a minha felicidade, ele quer uma vida abundante para você, ele quer uma vida abundante para mim. Então só aceite o que Deus ensinou e viva isso, e você verá que os resultados serão positivos na sua vida. Agradeço à igreja. Quem sabe um dia nós nos conheceremos pessoalmente, ainda nessa terra. Se não, nos veremos no céu. Agradeço ao pastor Romildo por essa surpresa. Estava quietinho trabalhando, aí entrou lá em contato. O pastor Romildo falou, esse eu ainda não conheço. Mas fiquei feliz demais quando foi lançado o convite para poder participar dessa conferência. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe o senhor, abençoe a sua família, abençoe também seu ministério. Estamos daqui orando pelo senhor, pela família e pelo ministério. E que Deus abençoe toda a conferência, as mensagens que já foram pregadas, as que ainda irão ser pregadas, e que tudo isso seja para a glória do Senhor. Fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Vamos orar. Deus, obrigado por tudo. Obrigado, Pai, pela forma que o Senhor tem usado a sua palavra, porque sabemos que o poder está na sua palavra. E eu sei, Pai, que o Senhor com certeza está mexendo em vidas, não só pelas mensagens ouvidas nesta semana, mas em toda a conferência. E o Senhor vai continuar trabalhando depois das conferências,
porque a obra do Senhor não para, o trabalhar do Senhor não para, e eu sou grato por ser participante de tudo isso. E eu agradeço, Pai, por essa igreja, agradeço por essa iniciativa que eles tiveram de fazer essa conferência. E eu peço, Pai, que o Senhor os ajude a tomar as decisões certas. E que, Pai, através de um apelo, através de um desafio, os irmãos possam aceitar, Senhor, o que foi ensinado e ter o desejo de mudanças em suas vidas. Que o Senhor, Pai, possa fazer que daqui para frente seja diferente muitas coisas nas nossas vidas. E que tudo isso seja para a glória do Senhor. E eu te peço tudo, agradecido, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor, eu estou acostumado, a fazer apelos. Na nossa igreja, toda mensagem, eu creio que tem que ter um apelo. Isso é pessoal meu. E eu não sei, como o Senhor vai conduzir tudo isso de agora para frente. Mas, que os irmãos possam tomar decisões importantes para as suas vidas mediante o que foi ensinado. Que Deus abençoe, um forte abraço a todos e que Deus continue guiando e iluminando o caminho de vocês. Muito obrigado por tudo.